Oi, bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Hoje é dia 11 de abril de 2026, um sábado, né? Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Vamos lá? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra a sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti, meu Deus. Nessa hora apresenta a vida do meu esposo, dos meus filhos, o lar, a família, o ministério, o chamado, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim... Salmos 18, tá bom? Para o mestre de música de Davi, servo do Senhor. Ele cantou as palavras deste cântico ao Senhor quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: Eu te amo, ó Senhor, minha força. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a tua santa e preciosa palavra no momento João 3,30, que eu, a missionária Nadira Albano, desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a Trindade, é sobre esse Jesus maravilhoso que deu a vida por mim, por nós. É sobre esse Deus que nos amou de tal maneira, meu Deus, não tenho nem palavra. E que Jesus foi ao Pai e nos deixou o seu Espírito Santo. Gente, é maravilhoso. Eu só tenho que te glorificar e te exaltar. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o momento João 3,30 venha a ser um momento de aprendizado para as nossas vidas, para que o Senhor cresça e apareça e que eu diminua sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Oh, glória. A palavra do Senhor vai dizer aqui em Salmo 18, né? Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, é o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo. É o poder que me salva, é a minha torre alta. O salmista está declarando, ou seja, que ele depende totalmente de Deus, que Deus é tudo, é o refúgio, é o escudo, é a fortaleza, né, dele, que não tinha outro, né? Então ele clama a Deus, ele clama falando dessas maravilhas, clama ao Senhor que é digno de louvor. Eu estou salvo dos meus inimigos, porque somente, né, debaixo da potente mão de Deus ele poderia ver, né, o cuidado de Deus. E é tão bonito quando ele fala no 2 que o Deus é a rocha dele, né? Mostrando ali que é a segurança, o rochedo, né? Que Deus é forte. Oh, meu Deus, canta lá, suri canta. E aí ele continua aqui. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Senhor me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Olha quantas situações Davi passou, né? Então, ele falando aqui de tudo que ele passou, né? E os laços da morte me alcançaram. Da minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu santo templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos, ou seja, lá do céu, do templo do Senhor nas alturas, Deus ouve o Filho do Homem, né? Aquele que quer, sim, buscá-lo verdadeiramente. A terra tremeu e agitou-se. Os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas. O fogo consumidor, ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Montou um querubim, voou, deslizando sobre as asas do vento. Olha que lindo, menina, né? A figura aqui poética de Davi falando de Deus. Fez das trevas os seus esconderijos. Vamos aqui, montou uns querubim, voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez da terra o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. E quando do céu trovejou o Senhor,
e ressoou a voz do Altíssimo. Então ele está fazendo um poema, né? Ele está aqui, né, descrevendo a habitação celestial, a grandeza de Deus. Ele está fazendo aqui, igreja, um pacote, né? Mostrando que Deus, ele é majestoso, que Deus é grande, ele é tudo em todos, aleluia. Que Deus é tremendo e que Deus é majestoso e toda a honra e toda a glória é para Deus e nada, alabalachuri canta, ela sai por homem, né? Para homem. Então ele vem aplicando aqui a grandeza do Senhor, aleluia. Então ele faz uma figura aqui, né, de Deus, né, na sua grandeza, né? Ele faz aqui um poema e ele continua, aleluia, glória a Deus. Atirou as suas flechas e disparou. Meus inimigos com seus raios o derrotou. O fundo do mar apareceu, os fundamentos da terra foram expostos pela sua repreensão. O Senhor com um forte sopro das suas narinas, porque Deus é forte, né? Mostrando que a grandeza, tudo está no poder de Deus, aleluia, né? Das alturas estendeu as mãos e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Então ele vem mostrando a grandeza. Eles são fortes para mim, mas o meu Deus não é. O meu Deus é forte, o meu Deus é grande. Aleluia, glória a Deus, né? Igreja, muitas vezes as pessoas, nós não temos, né? Parece que a gente não tem dono, mas o nosso Deus, ele reina. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me livrou de total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me, pois segui os caminhos do Senhor e não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus, né? Igreja, você tem agido como ímpio? Ou como servo de Deus? Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Não podemos desviar. Tenho irrepreensível para com ele, guardei-me de praticar o mal. Senhor, me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos meus olhos, dos seus olhos. Ao fiel revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reage à altura, né? Então Deus, ele se revela conforme você se revela a ele. Tá? Salva os que são humildes, mas humilha os olhos, mais humilha os olhos altivos, né? Detalhe. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. Oh, aleluia! A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos que nele se refugiam. Oh, aleluia! A palavra do Senhor é perfeita. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor, meu Deus do céu, é tremendo. Aleluia, glória a Deus. Vou ler de novo. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. Alabanda suricanta. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína, ou seja, é pura. Ele é um escudo para todos os que nele refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha, senão o nosso Deus? Quem é a rocha, senão o nosso Deus? Ele é o nosso Deus que reveste de força e torna perfeito o meu caminho, né? Então, Davi, ele sempre vem falando de Deus como rocha, como refúgio, como o meu, né? Como o meu, o refúgio do Senhor, né? Ele é o refúgio, ele é o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como da corça, sustenta-me nas cimes alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha, os meus braços para vergar com um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exultar-me. Olha que coisa linda. Deixaste livre o meu caminho para que não me torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei e não voltei enquanto não foram destruídos. Né? Que é na força do Senhor, não na força do braço do homem. Aleluia. Massacrei e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate. Subjugaste os que se rebelam contra mim.
Porque Davi, ele fala de guerras físicas. A minha, a tua é na oração, é no jejum, é na busca, é na santificação. Lamanda suricanta. Para Deus dar vitória ao servo do Senhor, é na humilhação do Senhor. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó. Pó, pó que o vento leva, pisei-os por lama das ruas. Tu me livras de um povo em revolta, né? Então, assim, gente, tem gente que é assim, faz as coisas erradas, fala, ai, meu Deus, como se fosse natural. Tá lá servindo a maldade, a mentira, o engano, mas tá buscando Deus. Como se Deus fosse um Deus falho, um Deus imperfeito, né? Um Deus que não vê, né? Que não enxerga a maldade do homem, né? Eu reduzi ao pó que o vento leva, pisei com lama das suas. Tu me livraste de um povo em revolta, né? Então, porque Davi, ele sofreu muitas ameaças de Saul. As ameaças que Davi sofreu de Saul, né? Não foi pouca a perseguição de Saul, né? Teve também a rebelião de Absalão, né? Teve muita coisa. Saul, Absalão, foi muita coisa sobre Davi, né? Mas ele venceu, né? Ele diz assim, tu me livraste de um povo em revolta, fizeste-me o cabeça de nações, um povo que não conhecia, sujeitou-se a mim, né? E ele continua, ele tá falando, eita, lá manda suricanta, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E ele diz assim, assim que me ouvem, me obedecem, são estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem, tremendo, sair de suas fortalezas, né? Então, Davi, ele vê ali que Deus o exaltou, ainda mesmo na adversidade, Deus exalta Davi. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, sempre falando de Deus como rochedo. Exultado seja Deus, o meu Salvador, né? Deus é uma rocha, Ele é o Salvador daqueles que nele confiam, amém? E ele continua, este é o Deus que em meu favor executa vingança, que em mim sujeita nações, né? A vingança pertence a Deus, tá? Aleluia. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores e de homens violentos me libertaste. Gente, Davi, ele é demais, né? Ele viveu assim com Deus, coisas que é só ele e Deus. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido e com Davi e os seus descendentes para sempre, né? Os descendentes de Davi. Tá aí Jesus, né? Para sempre. Aleluia. Glória, glórias ao nome do Senhor, amém? Que essa palavra possa falar melhor ao vosso coração, em nome de Jesus, né? Esse é o Deus, olha, eu vou frisar aqui o 30, tá? 18:30. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos que nele se refugiam. Eita, pronto, acabou. Não tem, vai fazer o quê? Né não? Esse Deus, ele é perfeito. Que Deus abençoe vocês, que vocês venham ter o final de semana abençoado em nome de Jesus. Fiquem na paz, viu, meus irmãos? Fiquem na paz. Deus abençoe.